Então, bem-vindos à segunda aula do curso de Renormalização Algébrica e Simetria BRST, né? Então, hoje vamos começar um pouquinho a entrar nos detalhes. A primeira coisa, vamos estabelecer as notações, né? Então, na medida do possível, a gente sempre vai trabalhar no espaço-tempo euclidiano, né? E o espaço-tempo euclidiano tem uma métrica mais, em 4 dimensões. E isso corresponde à métrica plana do espaço-tempo plano delta mini, né? Em princípio, digamos, o espaço de Minkowski, quando a gente for precisar do espaço de Minkowski, a gente pode passar do espaço-tempo euclidiano para o espaço-tempo de Minkowski através da chamada rotação de Wick, né? A rotação de Wick, ela pode ser, ela é condensada, digamos, nesta fórmula aqui. X4 é digamos, a quarta coordenada do espaço euclidiano, que a gente assim assume como sendo o tempo euclidiano. E o tempo minkowskiano, x0, ele é dado por uma transformação imaginária que aparece um fator i. Então, fazendo essa transformação aqui na integral funcional de Feynman, acrescentando a prescrição de Feynman, a gente tem a passagem do euclidiano para o Minkowski e vice-versa. Aqui cabe uma ressalva, né? O curso vai lidar com o estudo das funções de Green, da renormalização algébrica, no sentido de calcular as funções de Green como uma expansão em H cortado, né? E isso é uma expansão em loop e, de fato, corresponde à expansão perturbativa. Então, no regime perturbativo, assim, salvo, por exemplo, o uso de alguns gauge fixings, um tanto quanto particulares, que requerem uma sofisticação adicional, a rotação de Wick num ambiente perturbativo não põe maiores problemas, né? Contudo, é preciso fazer uma ressalva. Tem várias teorias, por exemplo, a cromodinâmica quântica, teorias de calibre não abelianas em presença de campo de Higgs, que apresentam liberdade assintótica e, portanto, tem uma região em que a constante de acoplamento é muito grande. Essa região é uma região não perturbativa que não pode ser acessada utilizando teoria de perturbações. E aqui é um terreno que ainda não conhecemos muito bem, né? E os poucos modelos e o pouco conhecimento que até agora temos acumulado, de uma certa forma mostra que a rotação de Wick nessa região não perturbativa pode ser extremamente complexa, né? Então, é um ponto que não é tão simples assim, passar da região euclidiana à região minkowskiana e vice-versa, no regime não perturbativo, onde, por exemplo, fenômenos como confinamento vem à tona e por aí vai. Então, mas isso é só um lembrete, né? A gente não vai tocar nesses assuntos, e, inclusive porque são assuntos que requereriam, assim, praticamente um curso por si só. Ainda são basicamente pontos em abertos, né? Então, a gente sempre vai utilizar um exemplo, um dos mais conhecidos, que seria, digamos, a teoria de um campo escalar, né, em 4 dimensões, um campo escalar real, com uma interação quártica, né? Isso é uma teoria que
digamos, todo mundo já tem visto, então é um laboratório muito útil, né? Então, aqui temos a parte quadrática, né? Calculando a inversa da parte quadrática, a gente tem o chamado propagador do campo escalar no espaço euclidiano. Aqui pode ver como aparece o espaço euclidiano, é P ao quadrado mais M ao quadrado. Esse fator H aqui a gente introduziu um pouquinho por conveniência, mas ele vai ser útil nas fórmulas que a gente vai apresentar a seguir para fazer a expansão em loop dos funcionais geradores, né? E depois temos um acoplamento, aqui tem a constante de acoplamento, e temos um acoplamento a 4 campos escalares, né? Essa teoria, embora ela, digamos, seja relativamente simples, ela já possui uma primeira simetria, né? É uma simetria discreta, eu posso trocar φ menos φ e nada muda. Por exemplo, não tem termos ímpares, né? Essa simetria aqui, ela proíbe a presença de termos ímpares, por exemplo, termos lineares no campo φ, termos cúbicos no campo φ, e por aí vai. No caso do espaço-tempo euclidiano, né? O que seriam, digamos, as transformações de Minkowski são basicamente rotações de SU4, né? E a gente sempre vai assumir que a simetria SU4 seja manifesta. Isso diz respeito a como os campos se transformam sob transformações de SU4, né? Então, a gente sempre vai ter a rotação SU4 sempre manifesta em todos os modelos que a gente vai considerar. Então, o nosso objetivo fundamental é o cálculo das funções de correlação, né? Por exemplo, aqui tem a função a n pontos, φx1, φxn. Formalmente, ela pode ser definida utilizando a integral de caminho de Feynman, né? E aqui temos a medida funcional e aqui temos o peso da integral de caminho, que no espaço-tempo euclidiano é muito parecido com o peso de Boltzmann, da mecânica estatística. Aliás, isso não é apenas uma coincidência, de fato é possível utilizar o formalismo euclidiano para fazer uma conexão com a mecânica estatística, né? E essas funções de correlação, elas carregam praticamente todas as informações físicas da teoria, né? Por exemplo, dizem respeito às propriedades das partículas elementares que a teoria possui, elas se manifestam como os polos, né? Nessas funções de correlação. Essas funções de correlação dizem como essas partículas interagem. Então, a gente pode construir a matriz S, seção de choque. Então, realmente, digamos, representam as quantidades de interesse físico que a teoria contém. Então, o objetivo é calcular essa função de correlação de alguma maneira. Então, um primeiro passo é a introdução do chamado funcional gerador, né? ZJ, que J é uma fonte externa, né? Como vocês podem ver, J ele se acopla ao campo quântico. Aqui a palavra campo quântico significa que o campo φ ele aparece na medida de integração funcional. Isso significa, na linguagem funcional, campo quântico. J é uma fonte externa, um campo clássico, e esse funcional ZJ, ele é definido através dessa fórmula aqui. Então, N é um fator de normalização,
Aqui eu tenho a medida funcional, a ação que eu tinha, ação de partida, e depois a gente acrescenta esse termo aqui, o termo de fonte acoplado ao campo quântico. Então, a praticidade desse funcional gerador é que se eu calcular, por exemplo, as funções, as derivadas a n pontos do funcional gerador com relação às fontes, por exemplo, GJ1, JXN, eu vou obter as funções de Green que eu queria calcular. Então, o funcional gerador, ele condensa, basicamente, todas essas informações sobre as funções de Green. É só preciso calcular as derivadas com relação às fontes. Em particular, no caso da teoria de perturbações, quando a constante de acoplamento é muito pequena, a gente pode construir uma fórmula fechada para o funcional gerador, que resume toda a expansão em loop, ou seja, toda a teoria de perturbações. É muito simples ver que o funcional gerador, no caso perturbativo, pode ser escrito da seguinte maneira. Vamos primeiro entender esse primeiro termo aqui, Aqui, praticamente, eu reescrevi o campo φ, que aparece na interação quântica, como sendo a derivada em dj da fonte acoplada a ele, e depois a gente reexponenciou tudo. E o funcional que a gente chama de Z0J é basicamente o funcional calculado quando a constante de acoplamento é igual a zero, ou seja, o funcional livre. Esse funcional aqui, ele pode ser calculado exatamente, porque acaba sendo uma integral gaussiana. Então, a integral gaussiana se faz tranquilamente, e o resultado é que eu tenho uma fonte J no ponto x1, depois aparece o propagador do campo escalar, e depois uma fonte no ponto x2. Essa é a transformada de Fourier do propagador. Então, essa é a expansão do gerador livre. Depois a gente atua em cima dele com esse exponencial pode ser expandido em potência de G, então vai dar toda a série perturbativa, e depois ainda tenho que atuar sobre esse funcional com o número de derivadas que eu quero aplicar para ter uma certa função de Green. Então, por exemplo, a gente aplica um certo número de derivadas aqui, vai ter que aplicar aqui, aqui faz a expansão do exponencial até uma certa ordem G, e aplica tudo no funcional livre, e isso gera todos os diagramas de Feynman, que contribui a uma certa função de Green, a uma certa ordem na teoria de perturbações. E a ordem perturbativa corresponde também a uma expansão em H cortado, que é associada à expansão em loop. Eu tenho o primeiro termo, que é chamado de trilevel, que não tem nenhum loop, depois o primeiro loop, o segundo loop, o terceiro, e cada ordem em loop é associado também a uma potência na constante de acoplamento. Então, as equações 1 e as equações 2 resumem basicamente, de uma maneira muito condensada, toda a teoria de perturbações, o teorema de Wick, e por aí vai, numa linguagem muito simples, muito condensada, que é a integral de caminho de Feynman no espaço-tempo euclidiano.
Agora, a partir do funcional ZJ, a gente introduz um outro funcional um pouco mais assim detalhado, que é o chamado funcional conexo, né? Se vocês fizerem alguns exercícios no funcional ZJ, vocês vão ver que aparecem diagramas assim desconectados, né? Ou seja, basicamente um não tem nada a ver com o outro, são assim, não tem nenhuma linha que conecta os dois diagramas, né? Então a gente, a partir do funcional gerador, consegue construir o chamado funcional conexo. O funcional conexo, ele seleciona, né, diagramas, funções de Green, que tem diagrama de Feynman, conectados por pelo menos uma linha, né? Então, são diagramas que justamente são chamados de conexos, né? Então, o funcional gerador das funções de Green conexas é obtido a partir do funcional gerador geral, utilizando essa equação aqui. A gente pode escrever o ZC, o funcional conexo, como sendo o logaritmo do funcional geral. Então, aplicando as derivadas funcionais no funcional conexo, a gente tem a expansão em loop das funções de Green em termos de diagramas de Feynman, que são conectados por pelo menos uma linha, né? Uma outra coisa importante é que, uma vez que a gente introduz o funcional gerador conexo, a gente vai introduzir um outro funcional também, que é chamado de o funcional one particle irreducible, né? Se faz uma transformação de Legendre do funcional conexo e se passa do funcional conexo ao funcional one particle irreducible. Esse funcional também é muito prático, é muito importante por diferentes razões. O que é um diagrama de Feynman one particle irreducible? É um diagrama que, se você corta com uma tesoura uma das linhas desse diagrama, você não consegue separar o diagrama em duas partes e mais partes, né? Então, além disso, o funcional gama ele tem uma propriedade muito importante que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele é definido através de uma transformação de Legendre, né? Que vocês já conhecem, por exemplo, pela mecânica estatística, pela termodinâmica ou pelo eletromagnetismo. Então, a passagem do funcional conexo para o funcional gerador, o one particle irreducible, se faz utilizando essa transformação de Legendre. Aqui a variável φ, né, é definida como sendo a derivada do funcional conexo com relação a J. Aqui temos que tomar um pouquinho de cuidado, isso é a notação padrão de todos os livros, né? Aqui eu usei como notação a mesma notação do campo quântico anterior, só que nesse caso aqui, a variável que entra no funcional gerador one particle irreducible, ele não é um campo quântico, embora a gente tenha usado a mesma notação, temos que prestar atenção no fato que, assim como a fonte J, também φ é um campo externo. Então, tanto os argumentos do funcional gerador gama quanto do funcional conexo são campos, fontes clássicas, né? E, se eu fizer a derivada do funcional one particle irreducible, por exemplo, com relação a n fontes φ1, φn, eu vou ter a função de Green, one particle irreducible, né, associada a essa derivada aqui.
Quando se faz a teoria de perturbações, o funcional gama, ele possui uma propriedade bastante importante. Gama pode ser escrito como uma série de potências em H cortado, né? E H cortado dá o número de loops, né? Por exemplo, H0, chamado de trilevel, não tem nenhum loop. Depois H1 são os diagramas a um loop, H2 a 2 loops e por aí vai. Então isso pode ser conectado também quase que imediatamente com uma expansão na constante de acoplamento e, portanto, com a expansão perturbativa. É importante observar que o primeiro termo, né, desta expansão aqui, o termo gama zero, né, o termo de ordem zero, desta expansão, ele é exatamente a ação de partida do modelo, né? E gama zero, né, o termo de ordem zero, coincide com a ação de partida do modelo, mas o argumento aqui é sempre a fonte externa φ, embora a gente tenha usado a mesma notação. E vamos fazer um pequeno exercício, vamos mostrar como se obtém essa relação aqui, no caso simples, por exemplo, de um campo livre, né? Então, a gente pega a teoria escalar, que nós consideramos no começo, vamos colocar a constante de acoplamento igual a zero, e o funcional conexo, utilizando aquela integração quadrática, ele é dado por essa fórmula aqui, né? É muito simples, aqui tem a transformada de Fourier do propagador no espaço das configurações. Portanto, a gente pode calcular agora o campo φ, a fonte φ, faz a derivada do funcional conexo livre e obtém essa relação aqui. Então, nós podemos inverter essa relação, escrever J em termos de φ, utilizando a inversa do propagador. Então, podemos calcular agora o funcional gama. Então, ele vai ter uma primeira contribuição, que corresponde ao funcional ZJC, e depois essa contribuição aqui. Aqui eu tenho uma simplificação, aqui aparece delta menos 1, delta, isso se simplifica, uma notação um pouco compacta. Então, no final, a gente vai ter exatamente esse resultado aqui, que a gente reescreve dessa forma que isso não é nada mais do que a ação clássica quando G igual a zero. Então, essa conta muito simples mostra essa propriedade importante do funcional, o AMPI, ou seja, a expansão ao trilevel do funcional AMPI reproduz a ação de partida com os argumentos aqui são as fontes clássicas, né? Muito bem. Então, agora vamos introduzir um conceito muito importante para o prosseguimento assim, de conhecimento um pouco da teoria da renormalização e de seus aspectos gerais. Vamos introduzir o conceito de dimensão ultravioleta de um campo. O que é a dimensão ultravioleta de um campo? Então, vamos pegar uma ação, agora a gente vai pegar uma ação geral, vamos escrever o termo quadrático, o termo cinético, a gente aqui pode trabalhar em D dimensões, isso é o termo cinético, e vamos deixar também o termo de interação, por enquanto não vamos especificar o termo de interação, a gente vai ver vários exemplos depois, né? Então, fazendo a inversa do termo cinético, a gente tem o propagador do campo φ. Então, a dimensão ultravioleta do campo φ
ela é definida através do comportamento na região de grande momento, né, do propagador. Então, se, por exemplo, o propagador, quando o momento é muito grande, se comporta desta forma aqui, com sigma sendo um certo expoente, né, então a dimensão ultravioleta do campo φ, ela é definida através desta fórmula aqui. Então, 2 vezes a dimensão ultravioleta do campo φ, 2 vezes porque aqui aparecem 2 campos, né, é igual à dimensão do espaço-tempo em que a gente trabalha, mais esse expoente aqui, que aparece no comportamento a grande momento do propagador. Isso define a chamada dimensão ultravioleta. Essas são as dimensões que entram na teoria da renormalização. Por exemplo, no nosso caso em que a gente tem esse tipo de propagador do campo escalar, e a gente calcula o comportamento ultravioleta, ele vai como π² elevado a -2. Então, o sigma é -2. Então, a gente tem que, em dimensões euclidianas, em d dimensões, o campo φ tem uma dimensão ultravioleta dada por esta equação aqui. Em particular, quando a dimensão é 4, né, a dimensão do campo escalar é 1, dimensão ultravioleta. Uma coisa importante também é que a dimensão ultravioleta de uma derivada de μ, de uma derivada num espaço-tempo euclidiano, é definida como sendo igual a 1. Então, aqui podemos, assim, tem vários exercícios que eu posso propor. Por exemplo, ao invés de considerar um campo escalar, vocês poderiam considerar um campo espinorial, né? Então, vocês poderiam calcular agora a dimensão ultravioleta do campo espinorial em d dimensões, utilizando o propagador. Γ' são as matrizes de Dirac, então vocês deveriam inverter esse termo aqui. Um outro exercício, por exemplo, a gente pode mudar a ação, né? Tem vários modelos. Por exemplo, podemos ir num modelo bastante sofisticado, né? Esse é uma ação em d dimensões. O primeiro termo a gente já encontrou, já conhecemos bem, mas aqui introduzimos também esse outro termo. Aqui tem o Laplaciano menos d², que no espaço de Fourier é π², e aqui tem um parâmetro que a gente não especifica, digamos, um parâmetro Γ4, que restabelece as dimensões de massa, né? Então, vai ser bastante interessante fazer esse exercício, né? Calcular a inversa dessa quantidade aqui que vai dar o propagador do campo φ, depois ver como esse propagador se comporta no ultravioleta e definir a sua dimensão ultravioleta. Então, isso no caso do termo cinético. Agora temos também que ver, temos que dizer alguma coisa sobre o termo de interação, né? Qual é a dimensão ultravioleta do termo de interação? Por exemplo, no caso de 4 dimensões, com a constante de acoplamento G, a interação quántica que a gente já viu, como a dimensão do campo φ é igual a 1 em 4 dimensões, a dimensão ultravioleta do termo de interação é 4. Né? E fazendo também uma análise dimensional, digamos assim, com dimensões de massa mesmo, segue também que a constante de acoplamento G, ela não possui nenhuma dimensão, é adimensionada.
E aqui tem outros exemplos. Por exemplo, a gente pode pegar um outro termo de interação, um tanto quanto mais complexo. Por exemplo, aqui tem uma interação quártica também, mas vocês podem ver que cada perna do termo de interação quártico carrega uma derivada. E isso aqui respeita justamente a invariância SO4. E lembrando que a derivada agora tem uma dimensão ultravioleta igual a 1, esse termo tem dimensão 8. Então, se a gente for analisar a dimensão, digamos, de massa da constante de acoplamento, ela vai ter a seguinte dimensão. Por exemplo, em dimensão 4, vai ter uma constante de acoplamento com dimensão negativa. Isso vai ter consequências muito grandes, né? No cálculo dos diagramas de Feynman. Aqui vão aparecer derivadas nos vértices, então as divergências do diagrama de Feynman tornam-se cada vez mais elevadas, mais complicadas, né? Então, tendo definido a dimensão ultravioleta, agora podemos entrar num capítulo muito importante que é chamado de power counting, da contagem de potência, né? Então, como a gente já tem mencionado várias vezes, quando a gente calcula as funções de Green, em teoria de perturbações, em expansão em loop, elas apresentam divergências ultravioletas, né? Então, a gente tem que construir procedimentos de renormalização que lidam com essas divergências ultravioletas a todas as ordens da teoria de perturbações. É aqui o famoso power counting, né? E que a gente vai ver, vamos gastar um tempinho nesse conceito, né? Ele tem um papel fundamental na hora de saber dizer quando é possível ou não eliminar as divergências ultravioletas de uma dada teoria, né? Então, eu vou apresentar o power counting de uma maneira muito simples. Como já falei na primeira aula, para, digamos, os interessados em entrar, digamos assim, nos meandros, no labirinto do power counting, eu vou fornecer referências específicas e detalhes mais assim elaborados, né? Então, vamos fazer um exemplo muito simples, né? Então, vamos pegar o nosso modelo do campo escalar em 4 dimensões. A gente tem um termo de interação, tem um termo quadrático, tem um termo de interação. A gente já viu que a dimensão ultravioleta do campo φ é igual a 1, a dimensão da interação é 4, né? Então, a gente pode considerar um diagrama gama qualquer, a n loops, que seja one particle irreducible. Então, esse diagrama vai ter um certo número de linhas externas que são amputadas, né, por causa do fato que é um diagrama one particle irreducible. Depois ele vai apresentar um certo número de vértices, né, um certo número de linhas internas, né, do diagrama, né. Cada linha interna corresponde a um propagador desse tipo. E depois a gente tem um número de loops, né, L. Então, essas são as variáveis que caracterizam a topologia do diagrama, né? Então, o chamado grau de divergência superficial do diagrama, ou seja, como ele é divergente, assim, que tipo de divergência ele tem? Tipo uma divergência logarítmica, uma divergência linear, uma divergência quadrática e por aí vai, especificado por essa fórmula aqui. É uma contagem de potência entre
o número de momenta que aparecem no numerador e no denominador. Então, ele, em 4 dimensões, é 4 vezes o número de loops, menos 2 vezes o número de linhas internas, né? Agora, aqui a gente pode elaborar um pouquinho essa fórmula aqui, utilizando a famosa relação topológica de Eulero, né? Que é uma relação geométrica. Você tem uma figura geométrica, o número de lados e o número de linhas internas, o número de vértices e por aí vai. Então, usa essa relação de Eulero e coloca aqui dentro. Então, essa fórmula aqui, ela se reescreve desta maneira aqui. Agora, como a interação é uma interação quártica, tem esse fator 4 aqui, a gente sabe que o número de vértices multiplicado por 4 tem que corresponder necessariamente à soma do número de linhas externas que saem do vértice, mais 2 vezes, né, as linhas internas que vão corresponder aos propagadores. Então, a gente usa também essa fórmula aqui, nessa relação aqui, e finalmente o grau de divergência superficial acaba tendo essa forma aqui. Isso é um exercício que provavelmente vocês já têm visto, mas aqui aparece uma propriedade muito importante. O grau de divergência superficial, ele não depende mais do número de vértices do diagrama, depende apenas do número de linhas externas. Isso é muito importante, porque isso significa que há um conjunto limitado de diagramas que são divergentes. Então, a gente, trabalhando nesse conjunto finito de diagramas, consegue realmente construir as funções de Green via procedimento de renormalização a todas as ordens, porque subindo com as ordens, então com o número de vértices, a gente não vai encontrar o número de divergências cada vez maior, cada vez mais complicado. Então, por exemplo, no nosso caso, há um loop, temos, por exemplo, no caso da função a 2 pontos, temos esse diagrama aqui, né? Essas são as 2 linhas externas amputadas, né? Esse notação aqui significa que eu já fiz a amputação, então ele é o AMPI. O grau de divergência dele é quadrático, então temos uma primeira divergência. Esse diagrama aqui corresponde a uma integral de Feynman, de fato divergente, né? Quadraticamente. Aqui, depois é a função a 4 pontos, né? O AMPI, aqui a divergência é logarítmica, então ela já baixa. E depois a gente pode fazer um exercício, por exemplo, a função a 6 pontos. As funções a 6 pontos não têm divergências, ela é convergente. E a função a 8 pontos, 10 pontos também são convergentes. Então, eu tenho divergências básicas só na função a 2 pontos e na função a 4 pontos, né? Então, isso é uma informação muito importante, porque significa que são um subconjunto das funções de Green, pelo menos a um loop, são divergentes e, portanto, tem uma grande chance de elaborarmos um esquema que vai permitir a construção das funções de Green a todas as ordens, né? Utilizando a informação fundamental de que o número de divergências não está atrelado ao número de vértices que eu vou ter. Então, é um bom ponto para parar a aula. E na próxima aula a gente vai estudar ainda um pouquinho o Power Counting, no caso de uma teoria geral, e vamos fazer alguns exemplos, né?
Então, acho que por hoje está ótimo. E tentem, por exemplo, escrever esses diagramas aqui no espaço de Fourier, ver como eles divergem. Tentem também fazer um pouquinho os exercícios propostos. E, então, a gente vai se ver na próxima aula, tá? Então, tenham uma boa tarde, um bom dia e até breve.